Olá, estudantes do 8º e 9º ano! Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje a gente vai tratar aqui da unidade temática álgebra e trabalhar os conteúdos equações polinomiais do primeiro grau, interpretação da ideia de par ordenado, localização de pontos no plano e identificação de uma equação linear de primeiro grau com uma ou duas incógnitas. Habilidade 7 do 8º ano. Mais uma vez eu não trouxe aqui a habilidade do 9º ano, porque esse tema já é bem mais avançado lá no 9º ano. Então eu quero trazer primeiramente essa ideia para o 8º ano e fazer um reforço aí para o 9º ano, relembrar, para dar continuidade aí a esse conteúdo, tá? Na turma de vocês. Então, vamos lá? Vamos seguir? Vamos pensar um pouco? Então, vem pensar junto comigo. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, sendo a linha vertical o eixo das ordenadas, y, e a linha horizontal, o eixo das abscissas, x. Utilizando o plano cartesiano, localize os seguintes pares ordenados. A, 0 e 4, B, 2 e 6, C, 4 e 6, D, 5, 3, E, 0 e menos 2, F, menos 5 e 3, G, menos 4 e 6, H, menos 2 e 6. Opa, professora, falou grego porque eu não lembro mais disso, eu não sei o que é isso. Esclareça aí, calminha aí, que a gente vai compreender. Ainda tem mais aqui para a gente pensar. Presta bem atenção aqui, ó, no plano cartesiano, tá? A gente vai trabalhar isso aqui hoje, vai entender bastante para que a gente possa resolver. Se ligarmos os pontos que localizamos, qual figura encontraremos? Então, após localizar, né, a gente vai precisar aí descobrir que figura a gente vai encontrar. Beleza? Então, vamos seguir com mais um probleminha, porque vocês viram que eu trouxe aí a ideia também de equação. E a gente vai trazer aqui um problema relacionado a isso também. Vamos entender par ordenado e entender a equação, relacionando aí esses dois temas de equações polinomiais. Ok? Dona Maria fabrica pães caseiros. E em sua receita, para cada pãozinho, ela utiliza 5 miligramas de fermento biológico. A quantidade de pães fabricados diariamente varia de acordo com o fluxo de clientes. Para facilitar na hora de fazer os pãezinhos, Dona Maria elaborou a seguinte tabela. Número de pães, 1 pão, quantidade de fermento, 5 miligramas. 2 pães, 10 miligramas. E ela parou. Opa, né? A gente não sabe o restante aí. Acredito que a gente vai precisar resolver isso, né, professora? Vamos ver. Como podemos representar a equação da quantidade de fermento em relação ao número de pães? Primeiro eu quero saber que equação é essa, tá? Primeiro eu preciso descobrir que equação é essa. Utilizando sua equação, calcule os valores em branco e complete a tabela. Beleza? Vamos seguir? Vai pensando daí, mas vamos compreender o assunto, porque é muito importante para que a gente possa conseguir resolvê-lo, tá? Então a gente tem dois problemas aí que a gente vai precisar resolver, mas eu preciso primeiramente entender o que é plano cartesiano, o que são pares ordenados, para a gente já resolver o problema. Par ordenado é um par de números reais que utilizamos para determinar uma localização no plano cartesiano. Olha a representação desta imagem aqui. Presta bem atenção nessa imagem. Vejam que eu tenho aqui, ó, duas retas perpendiculares, né? Elas estão aí, ciclo. Tá um pouquinho troncho aqui porque foi a ideia do problema, mas tem uma ideia de perpendicular mesmo, botando um ângulo aí de 90 graus. Aqui é só o design da imagem para ficar aí diferenciado. Então tem a ideia aí de reta perpendicular, tá? Onde elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus.
Beleza? Deu para entender? Aqui é só porque a imagem colocou ali para dar, né? Para quem construiu essa imagem, colocar lá na internet como uma ideia de você ver diferenciadamente, ok? Mas se liga nisso aí, na questão de retas perpendiculares. Elas precisam, ao se unirem, ao se encontrarem, formar um ângulo de 90 graus, beleza? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas composto por duas retas numéricas perpendiculares. A reta na horizontal é chamada de eixo X, eixo das abscissas. E a reta na vertical é chamada de eixo Y, eixo das ordenadas. Então, ó, se liga aqui, ó. Essa reta aqui, que é a reta na horizontal, é a reta do eixo X, que eu chamo de eixo das abscissas. Essa reta aqui, que é a reta na vertical, que é a reta do eixo Y e que eu chamo de eixo das ordenadas, tá? Então, ó, a gente observou aqui, ó, que há um encontro de alguns pontos, né? Ele analisa aqui, ó, o número 4 em relação a 5 aqui, ó, na reta Y e em relação à reta X. 4 em X, 5 em Y. E ele encontra um ponto de encontro. Como é que ele faz isso? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aí. A gente já entendeu quem é a reta X, quem é Y. Vamos entender os quadrantes e como eu localizo, né, dentro do plano cartesiano esses pontos. Então, as disposições dos eixos no plano formam 4 quadrantes. Veja a figura abaixo, a representação dos pontos 2 e 1, menos 3 e 2, menos 2 e menos 2 e 3 e menos 3. Presta bem atenção, 2 e 1, ele vai estar no primeiro quadrante. Por que primeiro quadrante? Né? Nesse primeiro quadrante, se a gente observar, em X, todos os números são positivos. E em Y também. Por que isso ocorre? Vamos lá. Como X e Y são nada mais do que retas reais, então eu tenho aqui, ó, X é uma reta real e Y também. O ponto central 0, 0 representa tanto 0 na reta do X quanto na reta do Y, ok? Então, se eu tivesse aqui que encontrar o ponto 0, 0, seria esse ponto de encontro aqui entre as duas retas, ok? Beleza? Sendo assim, para cima e para a direita do plano, os números serão positivos sempre. Para baixo e para a esquerda do plano, ele será o quê? Negativo, tá? Então, serão negativos, tá? Deu para entender aí? Então, no primeiro quadrante, eu tenho X positivo e Y positivo. Então, se liga aí, porque a gente vai fazer essa representação no sentido anti-horário, tá certo? Então, primeiro quadrante, eu tenho positivo em X, positivo em Y. No segundo quadrante, X passa a ser negativo, né? E Y permanece positivo. No terceiro quadrante, eu tenho X negativo e Y negativo. Por que isso? Lembra que eu falei aqui que para cima e para a direita, eu tenho o quê? Números sempre positivos. Para baixo e para a esquerda, eu terei números sempre negativos, ok? Então, no terceiro quadrante, eu tenho quem? X negativo e Y negativo. E no quarto quadrante, eu vou ter o quê? X positivo e Y negativo, tá? Então, ó, presta bem atenção aqui, ó. Ah, professora, então agora eu entendi. Se a senhora está dizendo que no primeiro quadrante X é positivo e Y é positivo também, né? X positivo e Y positivo também, e a senhora pegou aí o ponto 2, 1, né? 2,1, que 2 representa quem? X e 1 representa quem? Y. Gente, se liga nisso. Toda vez que você tiver um par ordenado, esse par ordenado, o primeiro termo desse par vai representar X. O segundo termo representa Y. Então, vejam só. Veja essa representação aqui dessa imagem. Então, ó, quando eu tenho esse ponto aqui P, em que eu tenho, ó,
um par ordenado, né? Ele está aqui, ó, em A, né, em X, o valor de X aqui representado aqui na reta X é A. E o valor representado aqui na reta Y é B. Quando eu faço o encontro dessas duas retas, porque o que é que eu tenho que fazer aqui? Né? Eu preciso traçar uma reta perpendicular aqui e outra aqui em relação ao X. Uma em relação ao X, paralela a Y, e uma em relação a Y, paralela a X. Tem que traçar essas duas retas e elas precisam se encontrar. Se encontrando, eu acho o ponto desse par ordenado. Então, presta bem atenção. O encontro dos eixos é chamado de origem. Então, ó, os eixos aqui, ó, se encontraram. Lembra? Estou reforçando isso. Esse eixo aqui, ó, é 0, né? E o X, eles se encontram, tá? Esses dois eixos aí, os eixos X e Y, eles se encontram aqui em 0. Então, é o ponto 0, 0. Cada ponto do plano cartesiano é formado por um par ordenado, x e y. Então, o primeiro termo do par ordenado vai ser x. O segundo termo vai ser y. Então, onde x é a abscissa e y é a ordenada. Então, o sistema de coordenadas cartesianas possui inúmeras aplicações, se liga nisso, desde a construção de um simples gráfico até os trabalhos relacionados à cartografia, localizações geográficas, pontos estratégicos de bases militares, localizações no espaço aéreo, terrestre e marítimo, tá? Então, aí vocês podem encontrar isso em geografia também, né? O professor pode chegar aí e trabalhar plano cartesiano com vocês aí em geografia. Se liga nessa dica e vai pesquisando aí mais informações sobre isso. Então, vamos encontrar a localização. Vamos encontrar a localização do ponto 2, 3, eu escolhi aqui 2, 3, no plano cartesiano. Para x igual a 2, lembrando, né, o primeiro termo do par ordenado precisa ser x e o segundo y. E y igual a 3. Temos que localizar no eixo x o número 2. Olha ele aqui, localizei. E o que é que eu vou fazer? Traçar uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo número 2. E eu tenho que encontrar também o número 3 lá em y. Então, eu vou fazer a mesma coisa, uma reta perpendicular ao eixo y, perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Essa daqui, ó, ela vai ficar paralela a y. E essa vai ficar paralela a x, tá? Mas elas são retas perpendiculares que eu estou traçando aqui em relação ao eixo x e ao eixo y, tá? Então, eu traço essas retas e quando eu encontro elas num determinado ponto, como ocorreu aqui com essa bolinha verde, eu estou encontrando o ponto A, que é aí x, y, né? Que a gente precisa lembrar dessa relação. Então, ó, 2, 3, que é igual a 2, 3, par ordenado 2,3. Ok? Deu para entender? Tranquilinho? Não ficou dúvidas? Então, vamos seguir. Não ficando dúvidas, o que é que a gente precisa agora entender? Toda vez que a gente trabalha com par ordenado, né? Lembra lá da aula anterior que a gente trouxe aí a expressão algébrica? Olha essa relação. Expressão algébrica, par ordenado e vem aí equação linear do primeiro grau. O que é isso, professora? É toda a equação do primeiro grau com uma incógnita que é representada pela forma geral ax mais b igual a c. Opa, professora, falou grego para mim. O que é que eu vou fazer que está cheio de letra? Calma aí. O x é quem representa essa incógnita. É quem eu quero descobrir. Com A, B e C pertencentes ao conjunto dos números reais, sendo A diferente de 0, e x representa uma variável que não conhecemos, a incógnita. Aí a gente recai para a aula anterior, em que eu trouxe aí a expressão algébrica e a gente trouxe essa representação de variável. E eu vou reforçar essa comparação entre variável e incógnita. A incógnita, ela é uma variável, mas a gente precisa entender que ela vai ser utilizada, né, em determinadas ocasiões, em situações diferentes.
Então, variáveis são as letras de uma expressão algébrica e que podem assumir diferentes valores conforme a situação. Então, ela vai variar, ela vai mudar. Aquela incógnita ali, aquela variável, ela vai mudar aquele valor. Mas a incógnita é o valor desconhecido de uma sentença matemática a ser determinado em um problema. Então, no caso aqui de equação, eu trabalho muito com incógnita. Ela é uma variável, mas eu trabalho muito com o termo incógnita porque eu quero descobrir quem é o termo desconhecido, né? Aquele termo que vai tornar verdadeira aquela equação. Beleza? Deu para entender? Aí, quando eu trabalho com variável lá em expressão algébrica, eu trabalho naquela questão de se eu estipulo um valor para x, qual é o meu valor numérico, né? Então, dentro dessa relação, a gente precisa entender, compreender bem. Dentro da equação, eu posso usar a variável? Claro, a incógnita ela é uma variável, tá certo? Mas aí a incógnita ela vai para aquela questão de eu achar o valor desconhecido, que torna aquela equação verdadeira. Então, numa equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é sempre 1. Então, vejam aqui ó, a incógnita x, né? Acima dela não tem nenhum expoente. Então, por isso que ela tem lá o número 1, né? A ideia de que o número está aqui, a gente não precisa colocar, tá? Se for do segundo grau, vai ter só o númerozinho 2 lá no expoente, tá bom? Deu para entender? Vamos seguir. Então, sempre vai ser 1. Por isso que ela é do primeiro grau. Então, vamos lá solucionar o nosso problema. Eu espero essa parte da equação a gente ainda vai aprofundar mais. Eu quis trazer a relação que há entre par ordenado, a aula anterior que a gente trouxe aí de expressões algébricas, para a introdução de equação. E essa de equação ainda vai se ampliar muito mais, porque eu vou estar sempre trazendo aí questões, né, problemas que a gente possa, né, ampliar esse conhecimento, beleza? Mas vai pesquisando, vai debatendo com o teu professor em sala de aula, porque é muito importante. O plano cartesiano, como a gente já viu, né, realmente ele é formado por dois eixos perpendiculares, como a gente viu, a gente comprovou. O eixo Y, né, que está lá na vertical, que é o eixo das ordenadas, e o eixo das abscissas, né, que está na horizontal, que é o eixo X. E aí ele deu os pares ordenados. A gente já entendeu que o primeiro termo do par ordenado é x, sempre x. E o segundo termo, y. Não é isso? A gente já entendeu? Então vai ficar fácil para a gente identificar lá no plano cartesiano, não vai? Então vamos lá. Então, ó, presta bem atenção para a gente não se perder. Lembra que eu falei que aqui é o primeiro quadrante? Né? Essa parte aqui? Aqui, segundo, que a gente vai fazendo sentido anti-horário. Segundo, terceiro, quarto quadrante. Lembram disso? Beleza. Professora, eu tenho como perceber em qual quadrante cada um vai ficar? Pelo sinal. Por que esse sinal negativo aqui em X e em Y? Porque na reta numérica dos números reais, eu estou ali trabalhando já todos os números naturais, os números inteiros, os números fracionários. Então, a reta dos números reais, os números irracionais, vai trazer tudo, vai estar tudo ali relacionado naquela reta dos números reais, tá? Então, é importante que a gente tenha essa concepção de que a gente está trabalhando com todos os conjuntos aqui, né? Num único conjunto, que é o conjunto dos números reais, tá? Então, eu vou trazer tudo aqui. Então, para eu perceber essa relação, né, de que quadrante ele vai ficar, se tá os dois positivos, qual é o quadrante? Primeiro quadrante, onde x e y serão sempre o quê? Positivos. Lembrou disso? E esse lado aqui, ó, negativo, tá? Então, quando eu estiver trabalhando no primeiro quadrante, eu sei que x vai ser positivo e y também. Então, quem é o ponto zero aqui, ó? Em x, ó, eu preciso dar aqui o zero em x, que também é em y. Só que eu tenho que 4 está em y. Onde é que eu vou marcar? No próprio 4. Porque eu não tenho aqui, ó, a representação de um número 1, 2, 3, não. Então, eu não vou precisar traçar a reta vai estar aqui, ó. É essa aqui, ó. Então, eu vou, ó, marco aqui no 4. Achei o primeiro ponto. Se aqui ele está me dando a ideia de que aqui é o ponto inicial, né?
Onde faz ali o encontro das duas retas, eu tenho 0 e 0, como par ordenado. Vamos ter, não tem números aqui nas retas, mas vamos para essa representação dos quadradinhos aqui, ó. A cada finalização de um quadradinho, eu vou identificar como um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Beleza? Então aqui, ó, no próximo eu não tenho x2, então pulo esse, ó, 2 aqui, ó, reta, que eu vou traçar aqui perpendicular, e o outro ponto não é 6, e um aqui no 6. Não dá 6 também aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei o ponto 2, 6, porque ele se encontra aqui. 4, 6, onde é que está o 4? Opa, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 em x, 6 em y. Olha o encontro do ponto. Deu para perceber aí? E o outro 5 e 3 em y. Então, eu encontro esse ponto. Agora, eu vou analisar os próximos. Em x está 0, né? Mas em y está negativo. Se y é negativo para baixo, então, ó, o menos 2 ele vai estar aqui, ó. 0, 1, menos 1, menos 2. Cuidado para não dizer 1 ou 2. É menos 1, menos 2, tá? Então, menos 2 aqui, eu encontro o ponto. Vamos para cá agora, ó. X está negativo. Se x está negativo, eu vou usar a reta deste lado. E se y está positivo, eu vou usar a reta para cima em y. Não é verdade? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e 3. Achei o ponto. Menos 4, olha que eu estou aqui ainda. Veja que eu só usei aqui embaixo para esse daqui. A maioria dos pontos estão aqui em cima. No primeiro quadrante e no segundo quadrante, tá? E aí eu tenho quem aqui? Menos 4, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 com 6. E menos 2 com 6. Achei todos os pontos. Achando todos os pontos, se eu ligar os pontos, o que é que eu vou ter? Mais ou menos aí a ideia de um coração geométrico, né? Vamos ver aí a ideia de um coração geométrico. Ele quis dar a ideia de um coração, só que aí está naquela ideia de geometria, né? Então, ó, se ligarmos os pontos, encontramos aí essa imagem que a gente pode dar essa ideiazinha aí, né? De um coração. Ok? Deu para entender? Vamos à solução deste outro. Aqui a gente vai analisar o seguinte. Ele dá aqui 5 miligramas, é a quantidade de fermento biológico para um pãozinho. Para 2 pãezinhos, ele usa 10 miligramas. O que ocorreu aqui? Então, observe o seguinte. Veja que no problema ele dá aqui um pãozinho é 5 miligramas. Então, o que ele faz? Se a cada pãozinho ele coloca lá 5 miligramas de fermento biológico, então se eu tiver 2 pãezinhos, vai ser o quê? 2 vezes 5, 10. 3 pãezinhos, 3 vezes 5, 15. 4 pãezinhos, 4 vezes 5, 20. E assim sucessivamente. A gente vai chegar a essa solução até o final lá. Aí o que ele quer saber? A equação. Ô professor, eu já estou percebendo aí que vai ser a quantidade de fermento multiplicado pela quantidade de pães. Será que é isso, professora, que eu estou pensando? Vamos conferir? Vamos ver? Para poder a gente chegar aí a essa resolução? Então, veja só. Aqui o que ocorre? Eu tenho que a quantidade de fermento que eu vou encontrar é igual a 5 vezes o número de pães. Tá? Então, aumentou a quantidade de pães, eu vou multiplicando pela quantidade de fermento. Então, vejam só. Que equação eu vou ter? Quantidade de fermento é igual a 5 vezes N, que é a quantidade de números de pães. E aí, o que a gente vai perceber aqui, nesse cálculo? Vamos fazer. Vamos lá, seguir para a próxima tela, para que vocês possam compreender o que foi feito. Pegando essa equação, o que é que eu vou fazer? Ó? Se eu tenho um pão, 5 vezes 1, 5 miligramas. 2 pães, 5 vezes 2, 10 miligramas. 5 vezes 3, 15 miligramas. 5 vezes 4, 20 miligramas. 5 vezes 5, 25 miligramas. 5 vezes 10,
50 miligramas. E 5 vezes 20, 100 miligramas. Chegamos aí à resolução, achamos aí a quantidade utilizando a equação. O que ocorreu aqui? Utilizando a equação, podemos verificar e calcular os valores da tabela. Para isso, substituímos o valor de N. Veja, eu estipulei valores para N. Quem é N? N aqui na minha quantidade de pães. Então, a altura que eu fui incluindo aí a quantidade de pães, eu fui percebendo o quê? A quantidade de fermento. Então, quando eu substituo o valor de N, que é referente ao número de pães, eu determino o valor de Q. Vejam que eu estou aí com duas variáveis, né? Que aí uma depende da outra. Q depende de quem? De N, para ser descoberto, tá? Hoje conseguimos aprender par ordenado, que é um par de números reais, que utilizamos para determinar uma localização no plano cartesiano. Lembrando que denomina-se de origem o par ordenado 0, 0 e os pares ordenados correspondem a x e y. Ou seja, o primeiro valor corresponde ao eixo das abscissas, x, e o segundo valor corresponde ao eixo das ordenadas y. E a gente trouxe aí a introdução de equação, que depois a gente vai aprofundar muito mais. Beleza? Então fica aí para vocês as referências de hoje e eu só tenho a agradecer, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui do outro lado da telinha, trazendo conhecimento para vocês. E eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Até lá!